Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente trouxe uma pessoa, uma parceira da TS de muitos anos, é a Cristina Borrego. Ela é historiadora, especialista em arquivologia e gestão do conhecimento e sócia fundadora da empresa Nexo. A Cristina é parceira da gente em alguns projetos como o COSAN, o Hospital Sabará, e a gente tem hoje a proposta de falar um pouco sobre gestão documental. É um assunto que está no mercado há mais de 20 anos, mas que agora foi renovado com a questão da LGPD e da necessidade de você gerir a sua informação. Então, a Cris aqui vai trazer algum conteúdo bastante importante e significativo para quem está pensando como fazer essa gestão e, principalmente, que tecnologia usar em relação a isso. Bom, Cris, obrigado, seja muito bem-vinda. Oi, Simone, obrigado à ATS, a você em especial, né, que vai acompanhar, que estará aqui comigo nesse evento que a gente está gravando, com o objetivo da gente passar um pouco mais de informação para as pessoas que estão aí no mercado, nos seus negócios, nas suas empresas, e, enfim, tentando trabalhar um pouco melhor com os dados, as informações que são produzidas. Então, o objetivo aqui, como você disse, é a gente trazer um pouquinho do que é a gestão documental, com esse tema, o que você pode fazer com a gestão e não sabia, porque é um conceito bastante aplicado há alguns anos, principalmente na área de arquivologia, mas ele acabou tendo uma importância fundamental, um conceito básico, principalmente para se trabalhar na questão hoje do digital. Parece uma coisa incoerente, né? Que ela nasce com o objetivo de fazer a gestão de toda a produção documental em suporte papel, mas ela acaba tendo uma importância muito grande quando você pensa na questão do digital. Então, talvez acho que a gente deva começar exatamente conceituando o que seria a gestão documental. Perfeito. Então, a gestão documental, a gente pode chamar que é um conjunto de técnicas, de procedimentos, de critérios, de metodologias, que estão relacionadas ao ciclo de vida do documento e ao uso que se faz dele. Então, quando a gente chama ciclo de vida, seria a produção do documento, desde a sua produção, né, desde o trâmite, da maneira como ele é arquivado, da maneira como ele é utilizado, do acesso que é dado a ele, a um exercício quase contínuo que se tem na produção documental, que é o de permitir que esse documento tenha ou não segurança, que se dê acesso a ele a uma ou mais pessoas. E quando a gente fala sobre a questão do documento, é importante entender aí que documento para nós é o registro da informação em qualquer suporte. Então, normalmente, quando a gente fala documento, né, Simone, as pessoas em geral têm sempre em mente o uso de um papel, de um documento. Vamos pensar assim, uma carta, um contrato, um relatório. Mas muitas vezes, dependendo do tipo do negócio, a gente vai falar que o vídeo é o documento, né? Se você está numa produtora, então a produção documental, a gestão documental se fará com relação aos vídeos. Se você está num ambiente em que a fotografia é o documento, a gestão se fará com a questão da fotografia no suporte digital ou analógico que ele existir. Então, isso é muito importante falar, que, na verdade, é esse conjunto de práticas que tem como objetivo exatamente acompanhar esse ciclo de vida do documento. E aí, o próximo slide, Simone, eu vou pedir para que você projete, por gentileza, ele vai tratar exatamente daquelas situações, quando que a gente tem mudado o conceito, em que momento a gestão documental eu poderei fazer uso dela, em que momento ela se aplica. Ela se aplica em várias situações. Então, em que momento você pode chamar um profissional, né, ligado, um documentalista, ou mesmo um bibliotecário, em que você tem um cientista da informação, em que essa situação se aplica, que ele faça essa gestão documental. Então, situações do tipo, documentos acumulados. Então, isso é muito comum, acho que na sua experiência, né, Simone, a gente já viveu muitas situações em que você tem empresa de anos e que por algum motivo, seja isso no Drive, seja isso num arquivo, numa empresa terceira, é muito comum você ver o documento lá acumulado, né, e às vezes você tem que racionalizar esse acesso ou racionalizar o uso daquele espaço. Então, daí, você vai se utilizar de uma das práticas da gestão documental, que é exatamente fazer a avaliação documental. Existe também Oi, pode falar, Simone, desculpa. Não, nesse item, quando a gente fala de racionalizar espaço, eu acho importante também lembrar que agora o espaço tem a ver com o compartilhamento, né? Então, assim,
depois da pandemia, esses documentos, esses arquivos poderiam estar na máquina de várias pessoas da empresa que foram para casa e como que a gente troca isso? Então, é só para chamar atenção para isso, porque isso é uma realidade que chega na TS, assim, como que eu posso compartilhar esses documentos acumulados em diferentes repositórios? Bem lembrado, verdade. Acho que o mundo digital, até pelo contrário, a gente não é porque a gente não vê que não existem espaços aí de acervos acumulados, né? E estamos falando exatamente da avaliação documental. É quando muitas vezes você tem uma necessidade de olhar para aquele conjunto e falar assim, bom, o que tem valor aqui? Qual o documento que eu ainda tenho que guardá-lo porque ele tem um prazo legal ou porque ele tem um valor informacional? Então, essa é uma prática dentro da gestão documental, a avaliação, que é bastante significativa. Outro aspecto que é muito comum é a segurança do documento. E aí a gente pode até citar um pouquinho a questão da LGPD nesse sentido, né? De a gente analisar como uma informação que está contida num documento, você tem que estabelecer níveis de acesso. É muito comum, né, Simone? Acho que você, até pela sua experiência, falar um pouco do que é um documento sensível, né? Então, um documento pode ser sensível por várias coisas, que isso faz com que você tenha que analisar o nível de acesso que ele pode ter, né? Né? Não sei se você Não, acha é que o que eu tem. ia falar assim, é que antes da LGPD, a gente tem um conteúdo sensível pelo próprio tema do documento, né? Sim, Dependendo do que está registrado nele, determinadas pessoas podem ou não ter acesso. E agora, é, com a LGPD, a gente tem essa camada dos dados pessoais que podem dar uma outra classificação, né? Então, um documento pode ter exatamente. N classificações. Pode continuar, Verdade. Cris. É verdade. Isso depende até da área de negócio, de atuação, ou a questão da sensibilidade da informação no documento, ela é independente da LGPD, né? Só o Sim. teor do documento já estabelece alguma coisa nesse sentido. Há outro aspecto bastante importante, a gente também, a gestão documental, perdão, ela é muito importante por você classificar o documento. Então, o que seria você classificar esse documento? É você fazer exatamente toda essa padronização da função que ele cumpre, né? Você olhar e você ter tudo muito claro, assim, quais são as funções que o documento cumpre, para poder deixar muito claro a atividade fim daquela empresa, daquela área, daquele negócio, quais são os documentos estratégicos que cumprem essa atividade fim. Então, classificar o documento, ele passa também por tudo isso. Então, a gente tem, depois mais à frente eu digo especificamente em que situações a gente pode ir usá-los a classificação de uma forma bem prática. E muitas vezes a gestão do documento também, ela é a prática utilizada para você implantar arquivos, centro de documentação, de informação, de memória institucional. Então, toda vez que uma empresa vai criar, seja um setor arquivo, implantar um CEDOC, implantar um centro de memória, um CM, a gestão documental, através das suas práticas de avaliação documental, de classificação do documento, das formas de dar acesso, das maneiras de arquivamento desse documento, de acondicionamento, tudo isso são políticas, metodologias utilizadas e que estão ligadas à gestão documental. E, por fim, eu acho que talvez onde a gente percebe também que é uma coisa menos comum, mas eu diria assim, que seria o ápice quando você tem uma empresa, se utiliza da gestão documental, de uma consultoria em gestão documental, para criar os repositórios de gestão do conhecimento. Então, aí é muito importante, eu acho que talvez o jurídico, né, tenha uma das áreas que tenha isso, áreas de conhecimento muito específicas, em que toda a produção, seja ela e aí o formato, talvez acho que a riqueza aí está exatamente no formato, e o formato pode ser todo, né? Quando você fala em transmitir conhecimento, informações que são consideradas informações estratégicas, elas podem estar em formatos muito variados, que vai de um vídeo, de um workshop a relatórios técnicos, né? Então, aí, de novo, você criar a classificação, ter uma taxonomia de como você vai buscar essa informação, como você vai compartilhar, ela é bastante importante. E aí, a gente, diante disso que eu falei para vocês, é muito importante entender que, da maneira que nós conduzimos essa conversa, que o documento é considerado, portanto, um ativo informacional. E talvez, acho que, na minha prática, na sua, Simone, as coisas mais que a gente tem mais dificuldade de trazer para o mercado é a importância que, às vezes, é negligenciada de entender o documento como um ativo, né? A empresa tem um ativo que fica ali às vezes um pouco esquecido, que é o documento. Ele é um ativo, talvez não
um caráter muito monetário, que você seja fácil de você dar esse valor monetário a ele, mas ele é um ativo informacional muito importante. Quantas vezes um documento retém ali uma informação, um dado, ou ele é digno de um conhecimento que foram anos, né, de uso de horas, de custo, de investimento mesmo humano, de pessoas, investimento humano na produção daquele conteúdo. Então, às vezes, você tem conteúdos ali que são bastante, estão ali dentro de um drive, numa gaveta, e que às vezes você precisa recorrer a eles, às vezes eles significam anos, né, de dedicação de um conjunto de pessoas. E o documento é bastante importante considerar que quando eu trabalho com gestão do conhecimento, e quando eu olho o registro, né, aquela informação que está dentro daquele documento, é importante que a gente faça uma ressalva e que a gente reconheça quando o documento está apresentando um dado, uma informação ou um conhecimento. Né? Uhum. Então, o dado é muito comum, é todo um registro quantificável. Sei lá, se eu tenho uma tabela em Excel com números, que são números representativos, eu tenho ali um dado. Ele é um dado completamente seco, objetivo, eu posso retransmiti-lo com muita facilidade. Porém, quando eu tenho já uma ação humana que olha aquele dado e analisa aquele dado, e a partir desse dado produz outros registros, eu tenho a partir daí que esse dado ele recebe uma relevância, um significado. Então, é alguém que vai lá e fala assim, puxa vida, desse dado eu posso tirar tal informação, eu posso deduzir, eu deduzo informações novas e crio, portanto, novos dados ou novas informações. E, por fim, quando essa informação é digna de ser utilizada, no sentido de ser consumida, mas não na forma negativa do conceito, né? Não entendido só como um consumo capitalista, da maneira que a gente normalmente relaciona a palavra consumo, né, a uma questão econômica, de forma negativa, ele é um consumo que ele também gera outra informação. Então, é alguém que se apossou daquela informação e teve condição de produzir um conteúdo que mais pessoas vão poder fazer uso. Então, é muito comum, por exemplo, quando eu vejo um relatório técnico, quando eu vejo um estudo científico, quando eu vejo um contrato elaborado por um escritório de advocacia, quando eu vejo um laudo realizado, eu tenho ali, consequentemente, uma série de informações, dados que foram utilizados, que muito conscientemente aquelas informações vão servir para que mais pessoas façam uso, né, daquele conhecimento. Tá? Então, eu não sei se, assim, com a sua experiência, Simone, se você tem visto que as pessoas, é possível que as pessoas tenham, claro, essas diferenças no momento da gestão, daquilo que é estratégico para elas, as empresas, os escritórios, a advocacia? Eu sinto isso, até acho triste dizer, porque a gente está nessa batalha, né, Cris, de apresentar isso há anos, mas o que eu percebo, assim, são poucas as empresas que percebem o quanto é estratégico e atuam de forma proativa. Eu consigo observar mais isso na ausência. Então, assim, quando a gente é chamado ou demandado porque tem algum problema a ser resolvido, exatamente pela falta dessa organização, ou para reter os talentos dessa empresa, ou para conhecer exatamente o histórico, né? Então, eu percebo isso muito mais na ausência da gestão, e aí sim, quando eles têm contato com os resultados que a gente propõe, percebe-se o estratégico, mas eu ainda não consigo observar quantitativamente um movimento que perceba o quanto isso é importante hoje. Eu acho que o digital provocou um pouco isso, e, de novo, eu acho que a pandemia também provoca, porque descobrir o quanto aquela informação tem valor, né? A informação produzida naquela organização tem valor, por eu não achá-la, por exemplo, por eu não conseguir compartilhá-la, mudou um pouco, mas eu ainda acho que é um movimento um pouco pequeno, eu acho, assim. Sim, né? eu também acho, Simone. Eu acho assim, as empresas que elas têm essa noção de que, porque isso é criar um valor dentro da empresa, que é o de você gerenciar as suas informações, né? Na verdade, é isso que a gente está falando, é você ter esse olhar, como você
você gerencia o seu patrimônio, você gerencia as pessoas, né, que trabalham com você. A gente sente uma coisa muito maluca, né? Porque ao mesmo tempo que você vê um investimento muito grande assim em facilitar o acesso, porque ele é tão importante, a informação, o acesso à informação, ao dado, é tão importante que eu estou cada vez mais, a tecnologia está sempre mais tornando mais fácil. Mas ao mesmo tempo é uma coisa díspare, né? Eu vou buscar esse acesso fácil, mas eu não cuido dessa informação, né? Não tem a qualidade desse acesso. A qualidade, entender que você tem um jogo muito, muito importante nisso. E aí, talvez, o próximo slide que a gente pode ver são exemplos de ordem cases mesmo, em que clientes, dos quais eu já trabalhei, e que muitas vezes, alguns deles foram até parceria com a PS, em que a gente viu a preocupação. Então, a gente percebe que essas empresas que têm essa preocupação com a questão da informação, elas sempre têm algum diferencial positivo a mais, né? Porque se elas estão preocupadas, e você vê que são sempre empresas, ou às vezes, isso não significa que ela tem que ser, e acho que é um dado importante, né, Simone? A gestão documental não precisa a empresa ser grande para fazer gestão. Exatamente. Né? Você pode ser pequeno, você pode ser médio, e você ter uma gestão. E a gente até acha que isso facilita o seu crescimento. Então, no momento que você se conhece, é como se conhecer, ter dados sobre você, sobre aquilo que você produz. Então, alguns exemplos disso, por exemplo, a criação de centros de memória, quando a empresa reconhece que conhecer a história, ela está numa preocupação de manter os valores que fazem com que ela permaneça no mercado. Porque os valores, eles perpassam a história de uma empresa, né? Então, eu preciso buscar, não é simplesmente um caráter celebrativo. Os exemplos que eu estou dando aqui para vocês são empresas que entendem que elas têm um valor, por exemplo, pegar uma Natura, que todo mundo conhece bem do mercado, uma Embraer, uma ArcelorMittal, que é antiga, que recentemente, ano passado, né, que é antiga, uma empresa bem antiga em Minas Gerais, né, e que, na verdade, se completou 100 anos no ano passado. Então, você tem um hospital que é ligado à Fundação José Luiz Egídio Setúbal, que é o Hospital Sabará, né, que é o maior hospital infantil no Brasil. Eles têm uma preocupação de deixar perpetuados, registrados, quais são aqueles momentos da história que marcaram sua trajetória, que marcaram as mudanças que eles fizeram. Então, isso está também num exemplo de usar uma ferramenta ou de fazer o resgate da sua documentação. E a gestão documental tem maneiras, formas de desenvolver isso. Empresas que... Oi. Não, eu só queria destacar uma coisa, porque desses exemplos assim que eu conheço mais, a Natura, quando começou o centro de memória, ela nem tinha tantos anos, né? Assim como o Hospital Sabará. Uhum. Então, assim, não está relacionado à idade da empresa também. Não, né? não, é importante você falar isso, é verdade. Eu acho que é aquele clique de falar, poxa, eu estou perdendo aqui, se eu não registrar, eu vou perder isso aqui. Então, eu acho que essa preocupação é bastante clara. No caso do Segudoc da Bayer, todo mundo sabe o que é uma empresa dessa, eu acho que eles têm uma política já no próprio DNA de se preocupar em ter os seus registros, até porque é uma empresa química. Então, o dado para uma empresa química, o laudo, o estudo, é de uma importância fundamental, porque é uma propriedade. Eu acho que é o lugar que eu mais entendo, onde eles olham para o documento e entendem que o documento é uma propriedade. Então, nesse aspecto, é bastante importante você ver também a formação de criação de sistemas, eles evoluíram muito, né? Uma empresa alemã que sempre teve essa política de preservar os seus dados, que começa no papel, né? E vai hoje já para ferramentas bem evoluídas de ECM para gerir essas informações. Existem empresas que, como a gente falou, às vezes não tem o caráter de ter a empresa assumir isso, mas você tem setores da empresa preocupados em trabalhar suas informações. Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, instituições ligadas à arte, que é o Museu da Casa Brasileira, que tem toda a sua documentação, seja administrativa ou até artística, né, trabalhada também com uma política de preservar o que foi acumulado e ter uma política para daqui para frente. A mesma coisa com o Grupo Ultra, que é uma empresa de muitos anos, e que fez todo o seu jurídico, tem todo esse passado, desde a década de 1930, organizado para poder ter os seus documentos para serem acessados, né? Quando eu penso, por exemplo, numa ata de assembleia, e que você imagina que uma ata de assembleia é de guarda permanente, eu tenho que saber gerir essa informação e ter acesso a ela e segurança também, né?
No caso da EUN, que também é um departamento jurídico, para que a equipe pudesse trabalhar, ter acesso a isso era importante. A equipe sabe qual é a prática. Uma vez que um contrato é feito, qual é o fluxo que eu tenho, uma vez que eu sou advogado, uma vez que está assinado, tudo ok, qual é o meu fluxo para preservar essa informação? Que temporalidade que eu vou guardar isso? Então, isso a gestão documental é muito importante nesses exemplos. Implantação de ferramentas que a gente normalmente chama de GED, mas de Enterprise Content Management, no ICM, e eu acho que a Simone tem essa, que acho que foi um dos primeiros escritórios aqui no Brasil a trabalhar com a ferramenta, na década de 90, e hoje a gente pode dizer que acho que grande parte desses grandes escritórios já trabalham só em formato digital, né? Graças principalmente a esse olhar que eles tiveram na década de 90 de começar a se organizar. Mas não se ia direto para a ferramenta. Primeiro você fazia todo o estudo da documentação, do fluxo, para que aí você desenhe a ferramenta adequada à sua necessidade. Simone, você entende que os clientes têm essa noção de que quando eles te chamam para a implantação de uma ferramenta, seja ligada à automação, à ECM, o cliente tem essa noção de que ele tem que fazer um levantamento prévio da produção documental? Eu acho que alguns sim, outros não, mas já em tempo de proposta, quando a gente está levantando a necessidade para montar um projeto e oferecer o serviço, a gente deixa isso bem claro e aí a percepção é fácil, né? Porque eles até falam, não vou carregar bagunça acumulada para o sistema. Então, isso é até uma percepção que acaba sendo natural. Então, quem é que vai acessar, o que eu vou levar, como que eu vou nomear esses documentos. Então, e principalmente assim, se a gente chega naquilo que você falou, onde tem arquivos acumulados, o que vai levar, né? E de que forma isso vai ser levado. Então, quando eles param, na verdade, eu acho que quando você tem um projeto de implantação do software, é o momento de parar para pensar nisso, né? É o foco. Sim. E aí, isso, as observações vêm de forma natural. E a gente volta um pouco no começo da nossa conversa, assim, quanto isso é estratégico ou não. Então, quando se decide investir, porque a gente, né, sempre vê isso, que você adquirir um software é um investimento, aí sim eu estou focado naquilo e eu vou ter esse olhar que você está colocando. Certo. E aí, acho que talvez um aspecto que não está no slide, mas que é importante falar da gestão documental, ele é uma experiência multidisciplinar, né, Simone? Não existe assim, não existe essa experiência de você chegar no cliente, você chegar com todas as regras e o cliente não dá palpite nenhum na produção documental dele, não. A gente vai fazer essa conversa, né? A gente tem um instrumento na mão, mas é ele que nos dá o caminho para como o instrumento vai ser utilizado, ele que conhece a sua produção. Ele talvez não tenha parado para pensar nesse aspecto, mas as informações estão com ele também, né? Então ele é um ator importante nessa questão do levantamento, né? Eu acho que isso é até um pré-requisito, né? Ser multidisciplinar, e eu vejo como um resultado também, porque a gente tem um case nosso de um cliente que a gente tem o ECM voltado para o jurídico e muito mais na área de contratos, é um departamento. Tá. E um dos benefícios que esse cliente apontou foi isso, assim, a conversa que a implantação do projeto fez com que ele estivesse com os departamentos. Então, essa necessidade, né, o contrato, a solicitação, nasce lá no comercial, por exemplo. E aí vai passando pelo jurídico e alçadas, assim, como eles foram conhecer esses departamentos também. Então, isso, a questão do processo, né? E acho que aí é muito importante citar esses dois últimos exemplos que a gente tem aqui, que é no caso de uma experiência de gestão do documento ser chamada, empresas que são, por exemplo, a Interfale, que é uma empresa de guarda, que para atender o cliente dela, foi necessário que tivesse um grupo de gestão documental para fazer a interface entre eles e o próprio cliente deles, que são os produtores do documento, né? Uhum. Para que ele pudesse fazer uma guarda com uma gestão mais efetiva mesmo. Mesma coisa se você pensar numa empresa tipo Alelo, que administra condomínios e que eles administram os documentos do condomínio, ou seja, que eles administram o documento do seu cliente. Então, para vocês verem que essa conversa multidisciplinar, ela é muito comum de acontecer. Existe a necessidade, sim, da gente levar os nossos conhecimentos, né, todos nós, seja o cliente, seja a equipe de TI, seja o documentalista, o consultor, né, em gestão, para exatamente fazer isso. E, por fim, a experiência do Hospital Sírio-Libanês, que teve essa preocupação ele entendeu que ele tinha uma produção de conhecimento imensa lá dentro, né, da instituição, e que ela precisava ser cuidada.
E ela estava onde? Ela estava espalhada no documento. Então, então, a gestão também faz isso. Ela faz esse olhar sobre os processos, de onde estão as informações mais contundentes, verdadeiras, estratégicas, e que fazem com que a instituição possa desenvolver suas atividades fim, né? Tanto no momento presente, como rever os seus processos lá no futuro. Tá? E aí a gente passa, então, para algumas situações, e aí, Simone, eu acho que eu vou só pedir para que você dê exemplos mais práticos, né, de como a gente imagina uma gestão documental como parceira nesses momentos mais atuais da transformação digital, né? De um lado, um aspecto bem legal, que foi a LGPD, uma lei que o Brasil, muito recente no Brasil, acho que é 2020, né, que ela começou a ser discutida e ser ampliada. Hoje em dia ela já está uma lei que você tem já o próprio órgão, né, fiscalizador, já trabalhando olhando alguns setores para ver se o que a lei estabelece está sendo cumprido. E qualquer empresa hoje no Brasil tem que ter o seu DPO lá, tem que ser o seu profissional, tem esse olhar para ter esse cuidado se dados pessoais estão trafegando e de forma insegura e que eles possam vazar e de que maneira isso acontece. E aí, no caso, a gestão, quando ela faz esse estudo do processo, do fluxo da informação, do teor, da diplomática do documento, que formato que ele tem, qual é o tempo de vida, né? Temporalidade, que é uma das coisas muito importantes na gestão documental, em que você estabelece o tempo de vida, o valor do documento, qual o tempo, o prazo de valor legal, prescricional do documento. Então, ele dá muitas condições para a LGPD ser implantada. E aí eu pedi para você, em que momentos que você vê no uso da tecnologia, seja em ECM, workflow ou automação, em que a gente percebe que a gestão documental pode ser um aliado na implantação dessas ferramentas? Eu acho que sempre, Cris. Acho que esses são os softwares, né, que estão no DNA da TS, e há mais de 20 anos a gente faz isso. Retomando um pouco, quando a gente tem um projeto de ECM, que é gestão documental pura, parar e olhar esses processos, saber quem é que produz, qual é a função de cada documento, qual é a tipologia, que é a alma de um ECM, quanto tempo ele tem que ser guardado. É fundamental, né, aplicar a gestão documental e todas essas práticas para você ter um projeto limpo, né, no sentido mesmo estrito da palavra, que você leve informações de qualidade para dentro, e mais, que garanta esse fluxo, né? Porque quando a gente implanta o ECM, a gente olha para esse passado acumulado, mas principalmente para o futuro. Então, assim, como que as pessoas vão continuar armazenando esses documentos nos diferentes formatos? Então, essa gestão, ela é fundamental. E eu acho que a tecnologia, nesses 3 exemplos que você colocou aí no slide, ela é uma aliada em 2 sentidos. Uma, que ela faz as pessoas olharem para esses processos com uma outra, né, de uma outra maneira, porque eu tenho que parar e pensar como esses sistemas serão implantados, e também para revisitar muita coisa. Então, é a hora que as pessoas falam, não, eu não quero mais que seja feito desse jeito, não está eficiente. Ou então de colocar as métricas, né? O que eu posso medir com essa tecnologia? Então, a gestão documental, ela que vai dar o tom e o caminho para isso. É possível a gente fazer projetos sem isso? Sim, mas o resultado não é igual, né? E nem tão rápido. Ele pode vir com a mais médio prazo. Mas eu acho que a TES tem até um diferencial, porque como eu participo desses projetos, eu tenho a mesma formação que você, e várias vezes a gente já trabalhou juntos, o olhar sempre tende a ir para um olhar mais consultivo. Mas a gente geralmente faz essa prévia, né, de revisitar isso, porque a tecnologia é aquilo que você falou, ela vai apoiar, mas ela não vai resolver os problemas por si só, né? Então, eu preciso preparar esse conteúdo que vai entrar, e eu preciso preparar pessoas que depois vão gerir esse conteúdo na ferramenta. Porque o que a gente vê, né, Simone, assim, as pessoas buscam com a tecnologia muita facilidade. Mas, às vezes, o que inicialmente parece fácil, lá na frente vai te causar... Se você não faz esse estudo, né, porque, assim, a produção documental, é só a gente lembrar um exemplo bem, assim, bobinho, que todo mundo já passou. O que era uma foto de família...
vamos falar, 20 anos atrás, o que, que era uma foto de família, até um pouco mais, vai. É só vocês lembrarem das fotos que os pais, né, as pessoas que hoje estão com 30 anos, 30 e poucos anos, as fotos do casamento dos pais, né, que você contratava um fotógrafo, que aquele era o único caminho que você tinha, era o único registro. Hoje o digital faz o quanto que você, dessa produção, faz que todo mundo tira foto, quanto, na verdade, a gente olha para esse universo de produção, né, de milhares, milhões de bytes aí, e quantos deles a gente faz exatamente o uso devido daquilo, como a gente ignora aquilo, porque é muito fácil, ele está ali fácil, mas você não classifica, ou às vezes quando você quer buscar uma foto, você fala, nossa, você já se perdeu, porque não há uma classificação, não há armazenamento correto, mas quando a gente pensa no mundo dos negócios, no mercado, nas empresas, essa preocupação tem que ter, porque isso é custo, né? Eu não posso me dar o luxo de ficar parada procurando uma coisa, ou eu gastar um tempo em armazenar aquilo que realmente não faz sentido. Acho que até nos processos de automação, né? Quando a gente pensa nessa coisa de template, que eu acho que a automação é muito relacionada, a questão do compartilhamento, do armazenamento, eu acho que são coisas super importantes no workflow. Quando eu penso assim, toda a produção que eu tenho daquele software, por exemplo, que eu faço assinatura digital, né? O que eu vou fazer depois que aquele contrato está assinado? Foi rápido. Nossa, a gente passou aqui entre os diretores, o contrato foi assinado, já mandei para o cliente. Como você vai armazenar esse contrato? E se eu quiser romper, né, com essa empresa de assinatura digital e quiser outra? O que eu faço depois? Porque eu sei que está lá na ferramenta, mas ele permitiu que eu baixasse, mas eu tive aquela preocupação em baixar no lugar correto, em armazenar, eu estabeleci vigência, eu vou ter uma parametrização dizendo que esse contrato vence, né? Eu vou poder compartilhar com os meus, com outra área, sei lá, eu de prestação, com a área de serviços que vai executar, né, que vai estar mais à frente desse contrato. Então, assim, são várias questões que, se você pegar o resumo, a fotinho, ela está no documento, mas ele expressa um processo muito maior, né? Eu queria até colocar um complicador a mais, uma camada, né, Cris? Porque agora, conforme tudo se torna digital, para eu dar comprovação desse digital, veracidade, eu tenho que armazenar os metadados também desses documentos, né? Então, assim, não basta eu ter só um PDF simples guardado no Drive e ele é um documento digital. Ele não é um documento digital, né? Um documento com valor, né, de documento legal, né? Então, assim, se eu quiser guardar para sempre o documento digital, caso tenha uma auditoria, caso seja histórico, eu preciso guardar todos os metadados que estão embutidos nele, que são metadados, né? Isso que vocês vão pegar exemplo da foto. As propriedades, então, da onde veio, qual é a máquina, quem fez, que data. Produtor, a data. E eu tenho que guardar isso como dado, eu não posso ir lá e digitar isso, porque aí não deixa de ser um metadado, é um classificador. Então, eu acho que isso também é uma preocupação e cada vez mais com a segurança da informação, né, com as invasões. Então, a gente tem que ter esses repositórios seguros para você garantir até a questões estrutura, legais, né? E auditorias, a estrutura da sua empresa. A estrutura de como você vai. É daí que a gente parte naquele conceito que o documento é um ativo, né, Simone? Exatamente. Nesse sentido, ele é um ativo informacional da sua empresa. Muitas vezes, o dia a dia, a maioria das empresas, se a gente pensa em empresas prestadoras de serviço, principalmente, empresas jurídicas, empresas que trabalham com a questão da produção da informação é essencial, o documento é sim um ativo, né? Ele não é a geladeira da indústria de eletrodoméstico, ele não é o sabão em pó, mas ele é exatamente, ele é o produto do seu serviço. E essa visão, eu acho que é a coisa mais importante. Ela começa de uma maneira básica, mas o que você está produzindo? Por que você está produzindo? Como você vai recuperar? Qual é o valor legal? Então, essas questões todas param onde você falou na questão desse armazenamento, desse repositório seguro, com todos os metadados também armazenados de forma correta. E por fim, isso. Simone, para a gente chegar aí, já encaminhando para o final, a gente tem aí que benefícios a gente tem de uma maneira, eu coloco assim, 4 coisas muito práticas. Assim. Qual é a vantagem de você ter uma política de olhar para a gestão documental toda vez que eu for trabalhar com os meus documentos, né, com meus ativos informacionais? Imaginar que você está fazendo um processo de racionalização, tanto de espaços como de repositórios digitais, porque essa produção ela está
se tornando muito grande e a gente precisa racionalizar. E espaço é custo, a gente sabe disso. Então, a gente tem que imaginar que eu também, espaço, quanto mais espaço desordenado eu uso, mais difícil fica eu chegar nas minhas informações estratégicas, e menos segurança, portanto, eu tenho. Você tem que facilitar que as pessoas façam acesso aos documentos de forma fácil no seu dia a dia. Existe um dia a dia que a gente tem que facilitar para que as pessoas exerçam suas funções e não percam tempo em buscar esses documentos. Você tem que ter segurança, porque nós consideramos um ativo, você tem que guardá-lo com segurança. E o grande objetivo aí é você sempre pensar na redução dos fluxos, né? E centralizar essa produção. Por que é importante centralizar? Porque se você tem mudanças de pessoas no seu grupo, né, na sua empresa, você tem lá uma coisa que ela tem regras, ela tem padrões que podem ser compartilhados hoje com esse, amanhã com aquele, e porque isso existe uma política nesse sentido. Isso não significa que você disse um tempo atrás, isso não significa que eu não possa mudar as regras dentro do... Sim, eu posso mudar, mas eu sei exatamente o que eu devo mudar e para onde eu quero ir. Então, é diferente de quando eu não tenho nada, eu não tenho nenhum parâmetro para me guiar nesse aspecto. Aí, acho que essa pergunta, né, das pessoas que puderam ou que poderão assistir a esse vídeo que a gente produziu aqui, é sempre se perguntar, eu dentro da minha empresa, né, como que eu estou armazenando, protegendo, pesquisando, compartilhando as informações estratégicas do meu negócio. Eu acho que isso, se você tem uma dúvida com relação a isso, eu acho que pensar na questão da gestão é uma boa alternativa. E eu acrescentaria, eu acho que está ótimo, eu concordo. E aí uma observação bem empírica, na verdade. Quando a gente termina projetos de ECM, de BPM, né, onde a gente trabalha com a gestão documental, os fluxos, eu observo que no final há uma valorização do colaborador. Então, assim, as pessoas que recebem esses softwares, elas se sentem desobrigadas de um trabalho que pode ser automatizado, né, repetitivo, que é importante, que é cuidar desses documentos, porque de forma transparente, a hora que eu gravo, que eu guardo um documento, que eu manipulo, ele já está embutido de todas essas regras que a gente falou, né, Cris? De todas essas práticas. Sim. Então, o próximo a utilizar esse documento, com uma pesquisa Google, ele vai conseguir acessar. E o software já vai fazer todo esse controle que o técnico, né, o documentalista colocou, e vai saber assim, a Simone está fazendo uma pesquisa aqui de contrato. Ela pode ver esse contrato? Esse usuário pode? Ele pode baixar esse documento? Ele pode manipular? Ele pode editar? Então, assim, essas preocupações que geralmente alguém teria que ter com seu arquivo pessoal dentro da empresa, o software acaba fazendo. Então, eu percebo isso, que os colaboradores acabam se sentindo o tempo deles valorizados, né? Exatamente. Eu acho que assim, eles são ouvidos para que se produza essa política de gestão e, ao mesmo tempo, eles são respeitados na medida em que você tem o fato de que alguém se preocupou em tornar o dia a dia dele e que a empresa como um todo, né, a alta direção da empresa se preocupou em dizer, olha, a gente tem regras, a gente te ouviu, a gente está no seu dia a dia, mas isso facilita também você na hora de você produzir as coisas e saber o que fazer com elas, né? Porque muitas vezes você tem o funcionário tendo que tomar uma decisão que às vezes não deveria ser só dele, né? Ele fica com um nível de responsabilidade muito maior, né? Às vezes você vê situações e fala, nossa, mas como essa informação está circulando dessa maneira? Mas alguém criou uma política para saber, né? Então, eu acho que é meio por aí. Ótimo, acho que foi incrível, Cris. Eu acho que a gente quer, o nosso objetivo é fazer as pessoas, na verdade, não dar respostas, mas elas, né, pensarem em alternativas aí na sua realidade. Tá bom, e as pessoas já têm o contato da TS, fica aqui o contato da Cris também, e qualquer dúvida a gente fica aqui à disposição. Vai ser um prazer a gente conversar com vocês, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Simone, obrigado pela oportunidade.